Saudações, gente bonita, em Goiás, 8 horas da manhã, tá um dia lindo, gente, para quem gosta de azul, né? Tá um dia... Tá muito bonito mesmo. Já vim minha mãezinha, trouxe pão pro bando. Aqui, ó, ela me deu coisinhas. E tomei chá. Agora vamos. Deixa eu fazer algumas reflexões que elas não estão necessariamente em linha. Deixa eu fazer alguns pontos para a gente tentar fazer uma rede ao final do raciocínio. No vídeo anterior, eu falei que o Irã chamou os Estados Unidos por fight, se ele quisesse. Achou ruim, cai dentro. E os Estados Unidos, como previsto, arregaram. Vamos primeiro explicar por que eles arregaram. Basicamente por aquilo que nós estamos falando já há muito tempo, desde quando eu pregava no deserto. Minha mãe, ela sempre vê meus vídeos, né? Aí hoje ela recebeu a notificação de um vídeo antigo, de mais de um ano atrás, em que basicamente eu dizia coisas que eu digo agora, só que eu dizia coisas do tipo, vai acontecer, e agora eu digo coisas, aconteceu, vamos tentar explicar. E ela reparou que tinha 20 e poucas visualizações. Nós continuamos sendo um canal pequeno, mas as visualizações agora estão alcançando 400. Quer dizer, pouquinho, gente. Porra, tem gente que recebe milhões de views. Mas a gente está avançando, nossa qualidade gráfica está melhorando. Sabe, graças a todo mundo que nos ajudou. Quando eu comecei, gente, era o computadorzinho velho, antigo, surrado, que eu trouxe da Mantiqueira, que é onde eu morava, até eles me roubarem as terras. Eu plantava feijão. Era meu ganha-pão para plantar feijão. Os primeiros vídeos eu ainda estava lá, na Mantiqueira. Só que eram vídeos tipo bem inocentes, sabe? Só eu falando e não tinha... Aí eu voltei para Goiás, minha terra natal, né? E enfim, as pessoas me ajudaram a trocar o computador. Eu comprei Lovebird, né? Peça por peça, vinda da China. Não tinha problema de taxação, não tinha esse drama todo com frete. Então eu consegui comprar peça por peça, literalmente peça por peça. E aí a gente depois melhorou a internet, graças mais uma vez a todo mundo do canal. Agora a gente está partindo para novos softwares, trocamos de celular e as coisas estão acontecendo, devagar, mas estão acontecendo. Olha que imagem bonita, gente, sério, de verdade. E eu me orgulho disso, porque pro bem ou pro mal, a gente tem sabido investir muito bem os Pixes. Não sei qual que é o plural de Pix, né? Mas olha a qualidade dessa imagem. De verdade, olha isso aqui. Então, é claro que isso tudo ajuda, né? Eu, chegando em casa, tenho que segurar o facho, prometi para minha mãe, para a manchete não mente, então vou segurar um pouco a onda. Depois eu quero gravar um vídeo usando os nossos softwares. Eu adoro, gente. Adoro de verdade. Você coloca lá a imagem, você fala por cima, você, cara, é muito bom. Então temos usado os recursos para comprar softwares e programinhas, pacotes, né, de inteligência artificial, que tem nos ajudado. Acho que aos poucos a gente vai rompendo, apesar do YouTube não gostar da gente. Mas enfim, não é sobre isso, né? Deixa eu tocar no ponto que interessa. Os Estados Unidos, como previsto, arregaram. E arregaram, reitero, pelo motivo que a gente vem falando. Eles não têm dinheiro. Simplesmente não têm dinheiro. E é estranho falar que eles não têm dinheiro, porque se você pega o orçamento discricionário dos Estados Unidos, o orçamento discricionário dos Estados Unidos é assim, aquele que você não tem, que você pode fazer com ele o que você quiser. Vamos pegar o Brasil. O orçamento discricionário brasileiro é muito baixo, porque metade de tudo que o país arrecada é
para dar dinheiro para banqueiro, especulador financeiro, juro, né, dívida e tal. Metade de tudo que o Brasil arrecada. Classe média adora falar que paga muito imposto, e paga mesmo, de verdade. Os pobres pagam mais ainda. Quem não paga imposto no Brasil é rico, latifundiário, minerador, esse não paga imposto não. Mas quem produz, quem trabalha, paga muito imposto de fato. Para rico não poder pagar e para banqueiro receber. Então, e você tem também o gasto que obrigatoriamente tem que ir para a saúde, para a educação. Então, o gasto discricionário do orçamento brasileiro é bem limitado. Acho que estourando chega a 30%. Eu acredito que nem isso, eu não sou especialista no assunto. Se alguém, eu sei que tem muita gente que manja dos babados aqui entre quem me vê, quem me ouve. Então, se alguém tiver o dado, eu gostaria de saber qual que é o percentual do orçamento discricionário brasileiro em relação à arrecadação tributária. Certo? Mas nos Estados Unidos, você tem, claro, isso também deve muito, né? Até falando que eles não tem como pagar, tem um pagamento de juros muito alto e tal, mas o orçamento discricionário deles é um pouco maior do que o nosso, percentualmente. Claro que absoluto é muito maior, mas percentualmente também é bem maior que o nosso. Porque eles não se obrigam a nada, né? A socorrer ninguém, nem saúde, nem educação, nem nada. Deixa os americanos morrer, país liberal. Foda-se, tá nem aí. Mas tem os gastos com juros, esse tipo de coisa. Eu sei que do orçamento discricionário dos Estados Unidos, mais de $1 trilhão estão relacionados com defesa. 850 bilhões de orçamento militar direto. E você tem o gasto com guerra indireto. Mais de $1 trilhão. Dá mais de 5 trilhões de reais do que os Estados Unidos podem gastar com qualquer coisa. Eles gastam com guerra. E aí você se pergunta, como um país desse está sem dinheiro? Exatamente por isso. A guerra é um negócio vantajoso quando você ganha. O Império Romano aprendeu isso. Quer dizer, a história de Roma é muito interessante. A expansão romana já começa com Túlio Hostílio, né? Já começa com, não lembro se é Túlio Hostílio, Numa Pompílio. Começa com um dos dois. Quando Roma conquista a Alba Longa e unifica sobre si todos os latinos. Inclusive, ele sequestra a população de Alba Longa e obriga eles a viver numa das colinas de Roma. Certo? Numa das colinas de Roma. Não foi destruir os habitantes de Alba Longa, que era a antiga cidade líder do mundo latino, não. Eles destruíram a cidade? Destruíram, mas não os habitantes. Os habitantes foram sequestrados, de certa forma, foi todo mundo obrigado a viver em Roma. Que aí Roma foi crescendo. Depois eles conquistam o Lácio inteiro, né? O Lácio inteiro foi conquistado. E aí eles partiram para cima dos chamados italiotas, né? Voscos, Ecos, Sabinos, Samnitas. Conquistaram todos os povos italiotas. Por fim, a Península Itálica inteira, Sicília, Sardenha, e aí conquistaram o Mediterrâneo e o mundo. Então foram séculos de guerra. Ganhando, a guerra, querendo ou não, é um bom negócio. Então, num período até lá pelo ano do início do século V, essa era comum, até o século III, vamos dizer, foram 800 anos ganhando guerras. Mas aí, pelo começo do século IV, eles abolem a escravidão. 320 e poucos, né? Adotam o cristianismo como religião de Estado. Abolem a escravidão. E a economia deles dependia de escravo. Mas na ocasião da abolição da escravidão, salvo engano, em 326, Roma já não era Roma, já tinha dividido entre Ocidente e Oriente, já tinha iniciado uma decadência. O pico durou só duas gerações no máximo. O pico da civilização romana foi no século III. E no fim do século III já começou a dar decadência. No século IV ela estava nítida e no século V Roma acaba. Nós já explicamos isso.
Os ganhos de produtividade foram baixíssimos ao longo de toda a história romana. Para aumentar a produção, você tinha que aumentar o número de escravos, porque os ganhos de produtividade sempre foram muito baixos. A mão de obra escrava tem uma produtividade muito baixa. Por isso que colocar as pessoas trabalhando como escravas não é uma boa medida. Sabe, o Temer quis dar uma desperto, uma legislação trabalhista que praticamente escraviza as pessoas, quis dar uma desperto, né, para ajudar os capitalistas brasileiros que são burros, que nem portas. Vamos explorar ao máximo, ainda para ganhar dinheiro. Não vai, cara. Mão de obra escravizada produz pouco. E o que conta é produtividade. Esse é o ponto. O que conta é produtividade. Então, né? Produtividade de trabalho baixíssima. Roma contava com guerra para conseguir novos recursos, novas tecnologias e mão de obra e produção. Quando acaba essas conquistas, quando elas começam a se transformar em derrota, já no fim do século III, e aí ao longo do século IV, do século V, a coisa vai degringolando a um ponto que foi o quê? Foi em 476, né? Quando o último imperador romano, que coincidentemente tinha o nome do primeiro, Rômulo Augusto, Rômulo, né? Só que o primeiro era Rômulo e o último era Rômulo Augustulo. Mas o primeiro e o último imperador de Roma, separados por 1000 anos, tinham o mesmo nome. Quando o último imperador de Roma caiu, por uma estupidez, cara, por uma estupidez, você não pode deixar Bossalo assumir um cargo. Rômulo escolheu um general fantástico, Aécio, que derrotou, com o apoio dos gauleses, né, porque assim, as galésias já estavam praticamente extintas, com o apoio de Meroveu, né, dos francos, os francos sálios, dos germânicos, de modo geral. Eles conseguem derrotar os hunos na batalha de Calons, nos campos catalúnicos. Ele ficou com inveja do sucesso do general Aécio e mandou matar ele. Sem o seu melhor general, Roma, cuja capital tinha sido transferida para Ravenna, né, que era mais protegida, caiu na mão dos Érulos. Caiu na mão dos Érulos em 476, né? E aí acaba o Império, pelo menos o Ocidente. O do Oriente, na forma de Constantinopla, ainda viveria mais 1000 anos, até cair em 1453. De toda forma, a questão aqui é que endividamento, guerra constante, a guerra em si não chega a ser o mal, por estranho que possa parecer, a derrota constante é que é o mal. E é exatamente essa a situação dos Estados Unidos. Guerra tem sido o que os americanos fazem desde sempre. Primeiro contra as populações indígenas, porque o grosso genocídio indígena não foi feito por ingleses, pelos pioneiros, não. O grosso genocídio indígena, largamente, foi após a independência, que é em 1783. A independência não é a declaração, né? A independência é igual ao Brasil. Não sei porque que eles comemoram a independência do Brasil em 1822. 1822 foi só um nobre português com dor de barriga que subiu em cima de uma mula e deu um grito. A independência do Brasil foi conquistada em 9 de julho pelos baianos em 1823. Independência é quando você conquista, não quando você declara. Enfim, a independência dos Estados Unidos é de 1783. A partir daí começou um massacre contínuo, roubo contínuo contra as populações indígenas, que se estende até a década de 1870, 1880. Na década seguinte já começa a guerra contra outros povos, a guerra hispano-americana. Já tendo roubado tudo dos indígenas, eles partiram para cima dos espanhóis, para pegar Porto Rico, Cuba, República Dominicana, Filipinas, Guam, para expandir, né? Roubar além da terra o mar. E aí eles criam o Terceiro Banco Nacional em 1912 e descobrem que podem roubar de outras maneiras, certo? Aí teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e agora a Terceira. São tentativas de provocar reset, enfim.
Enquanto os Estados Unidos estavam ganhando guerras, a guerra foi um negócio muito lucrativo, um negócio que se estende de 1783, negócio que se estende por 200 anos, é um bom negócio. Mas veja, a derrota no Vietnã inaugurou um paradigma diferente. Os Estados Unidos gastaram muito dinheiro, gente, só no Laos, tadinho, coitado do Laos, um paísinho, eles lançaram mais bomba no Laos do que na Segunda Guerra Mundial inteira, em todos os lugares. No Laos, no Camboja também fizeram regaço. No Vietnã foi um... E perderam, cara. E aí começou um ciclo de perder guerra. Sabe, os Estados Unidos nunca ganharam a guerra sozinhos. A última guerra que eles ganharam sozinhos foi contra a Espanha, 1898. A única. Todas as outras foram coalizões. A Primeira Guerra Mundial foi uma coalizão, a Segunda Guerra Mundial foi uma coalizão, essa terceira está sendo uma coalizão. Eles nunca, fora depois da Espanha, que foi a única guerra que eles ganharam sozinhos, eles nunca ganharam a guerra sozinhos. Sabe? E agora eles estão perdendo, como sempre, mas perdendo em grupo. Então, e perdendo no momento em que, porra, veja os Estados Unidos, como eu disse, o orçamento discricionário deles é essencialmente gasto em guerra, mas para quê? O que eles ganham em troca? Eles não estão intimidando mais ninguém. Nós vimos no vídeo anterior que o Irã chamou eles para o confronto e em troca os Estados Unidos emitiram uma nota de protesto. Quer dizer, eles se acovardaram, cara. Eles se acovardaram. A verdade é essa, se acovardaram. E aí você tem o tal orçamento, o super orçamento de defesa e tal. Os Estados Unidos investem, são os maiores investidores do mundo em defesa. Já mostramos gráfico aqui que eles investem mais do que os outros 9 países subsequentes dos que representam os 10 maiores gastos militares do mundo. Mas isso diante de quê? E é para pagar mamateira, ou vocês acham que os nossos militares aprenderam a arte da mamata sozinhos? Eles são burros demais para isso. São incompetentes até para isso. Aprenderam nos cursos que eles fazem nos Estados Unidos. De doutrinação para se tornar liberal e encarar o próprio povo como inimigo. Certo? Então, são mamateiros. As empresas controlam o orçamento militar, que elas querem vender, cara, quer lucrar, não tá nem com a defesa nacional, não tá nem com a segurança nacional. Certo? Então gasta muito, gasta. Mas gasta muito mal também. Certo? São inferiores tecnologicamente, são inferiores operacionalmente, porque nós já explicamos isso. A guerra moderna, você não pode pegar qualquer baguá como soldado, não, cara. Baguá como soldado, como bucha de canhão, você usa na infantaria leve. E eu pergunto para vocês, quem utiliza infantaria leve para fazer guerra em 2024? Sério? Quem utiliza a infantaria leve para fazer guerra em 2024? Opa! Minhas acerolas amarelas. Deixa eu ver se eu pegar alguma. Aqui uma. Aqui outra. Ó, amarelinha. É, tem mais, mas elas estão altas. Eu não vou fazer que nem a raposa e a uva, né? Uma tá bom. Essa aqui. Acerola é muito boa. Alguém me pediu e eu já peguei. Vou dar um jeito de enviar. Mas vamos voltar. Então ninguém usa infantaria leve para lutar, não. Olha a maneira como a Rússia e o Irã lutam. Drone. Drone tem que ser operado por pessoas ou por inteligência artificial, que exige gente hábil e qualificada, engenheiro, cientista da computação, certo? Mão de obra qualificada.
Os Estados Unidos têm isso. Se tivesse, não dependia tanto de indiano e estrangeiro. Eles não têm. Os tanques da Rússia, pelo menos um engenheiro por tanque. Idealmente 2 por tanque. Um engenheiro por tanque. Então os Estados Unidos, vamos supor que eles conseguem fazer tanque. Aqueles troços pesados, os Abrams, né? Que não funciona no deserto, porque a areia entopa as engrenagens. Não funciona no frio, que a lama entopa as engrenagens. Não funciona em terreno pantanoso, porque são muito pesados. Quer dizer, que só funciona em condição de videogame. Mas mesmo assim, você acha que nos Estados Unidos, onde a educação é paga, é cara, é um negócio, você vai gastar 5 anos da sua vida pagando um dinheiro do carvalho para ser soldado, para arriscar morrer? Não vai, cara. Salário muito baixo. Então os engenheiros não vão para o exército. E aí o resultado, o tanque tem que ser operado por baguá. E aí não dá certo, evidentemente. Faz tanque ruim e não tem mão de obra nem para operar esses tanques ruins. Essa é a verdade. Aí, gente. Certo? Então, não é só tecnológico. Não é só engenharia, não é só produção industrial, é mão de obra. Você pensa os caças. Vocês acham realmente, você fala, levou os ucranianos para treinar usar o F-16, curso 6 meses. E de verdade, vocês acham que 6 meses são suficientes para dirigir um caça moderno? Mas nunca, são anos para aprender a pilotar um caça. E mais uma vez eu pergunto, quem vai? Quem patriota vai? Não vai, cara, não acha mão de obra. Acha mão de obra para infantaria. Só que ninguém luta hoje com infantaria, só se quiser perder. Entenderam? É questão tática, questão operacional, na verdade. Eles não têm soldado. Com a Europa dá essa mesma coisa. Gente, os europeus identitários se acham honestamente que o cara que é não binário e vegano, ele vai pra guerra? Sério isso? Não vai, cara. Os que têm qualificação vão menos ainda. Mas não tem mão de obra. Entende? O Irã tem. Sabe por que o Irã tem? Que o Irã forma 10 vezes mais engenheiros que o Brasil. Apesar de ter 40% da nossa população. Proporcionalmente, o Irã então forma 25 vezes mais engenheiros por habitante do que o Brasil. Aí eles têm condição de fazer e operar mísseis, fazer e operar drones, fazer e operar armas modernas. E eles têm condições. Estados Unidos não. Nós menos ainda. O que são nossos militares? Cara, olha o nível dos nossos oficiais. Pazuello. Chegou a general. Pazuello. Heleno. Vilas Boas. Olha o que são nossos generais. Nossos almirantes. Nossos brigadeiros. Sério, gente. E quantos engenheiros você acha que tem no nosso exército? Para lutar. É na boa, gente. Sério. De verdade. Do ponto de vista tático, do ponto de vista operacional, do ponto de vista estratégico, somos uma piada. Essa é a verdade. É a teoria militar básica. Elementar. E os Estados Unidos são uma piada maior ainda, só que mal paga.
para as pessoas, mas muito cara para os contribuintes. Entenderam? Vai rolar. E os iranianos olham aquilo e falam, cara, esses manés não vão pro fight, não. Eles não são de nada. Porque a propaganda deles, os hoje no mundo da vida, os professor rock da vida, fazem sucesso aqui. Lá na Ásia, eu já estive na Ásia. Eles não se criam não, cara. Então as pessoas não têm medo da propaganda, porque eles nem conhecem a propaganda. Se eles tivessem medo, seria do real, né? E você tem medo do real? De verdade, é o Canadá. Vai ter medo de soldado que pode lutar com saia e calcinha? Com todo respeito, de verdade, sério. Você acha que um Houthi vai ter medo de um canadense não binário que tem o direito de lutar com saia e calcinha? Com todo respeito, gente. Com todo respeito, você acha que vai? Não vai, cara, não vai. Então os americanos arregaram que eles não têm condição mínimas de vencer. Perfeito? É igual aquelas pessoas que estão no corredor da morte. Não interessa o que elas façam. O destino delas é selado. Graças a Deus, no nosso caso, né? O império do mal, o Ocidente, está chegando ao fim. Como diz nossos irmãos evangélicos, aleluia.